Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aí as correções das atividades dessa quarta e quinta-feira, dias 8 e 9 de julho, tá? Na quarta-feira, a gente tem aí uma atividade de português no livro Ler e Escrever sobre uma reflexão em relação à escrita das palavras, tá? Então, era para a gente abrir o nosso Ler e Escrever lá na página 176 e 177, tá? Tinha um textinho lá para a gente estar lendo e estar anotando aí as palavras que a gente não conhece muito bem a escrita, que a gente não sabe o significado, que a gente não sabe se está escrito corretamente, tá? Eu tinha pedido para vocês enviarem no grupo as palavras que vocês selecionaram. Eu coloquei aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui o nosso ler e escrever, tá? Eu coloquei aqui algumas palavras que eu acredito que vocês teriam mais dúvida aí sobre a escrita e o significado delas, tá? Então, vamos ler o textinho, ó, atividade 3B do ler e escrever, refletindo sobre a escrita das palavras. Como uma voz de fonte que cessasse, de Fernando Pessoa. Como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros nossos vãos olhares se admiraram para além dos meus palmares de sonho, a voz que do meu tédio nasce. Parou, apareceu já sem disfarce, de música longínqua, asas nos ares. O mistério silente, como os mares. Quando morreu o vento e a calma passe, a paisagem longínqua só existe para ver nela um silêncio em descida. Pra o mistério silêncio a que a hora assiste, e perto ou longe, grande lago mudo, o mundo, o informe mundo onde há vida, e Deus, a grande ogiva ao fim do mundo. Então, a gente tem um texto aí com uma linguagem bem, né, rebuscada, uma linguagem difícil, de Fernando Pessoa. Ele está fazendo aí uma reflexão, né, sobre o mistério, sobre a vida, sobre Deus, tá? Mas o que importa pra gente são essas palavrinhas que eu circulei aí, que eu considerei um significado delas aí difícil da gente ter em mente, né? E a escrita delas complicada. A palavra cessasse, pra, longínqua, silente, passe e ogiva, tá? Então vamos lá. O pra nada mais é que uma abreviação de para, tá? Cessasse, ele vem do verbo cessar, que significa parar, acabar. Então, aqui ele falou como uma voz de fonte que acabe, tá? Que cesse, que chegou ao fim, tá bom? Longínqua, quer dizer que é longe, distante, afastado. Silente é um adjetivo, tá, gente? Que significa calado, tá? Silencioso, calado. Passe quer dizer deliciar, dar prazer. E ogiva faz aí referência à ogiva nuclear, é algo que explode, que põe fim às coisas, tá? Então, ele compara Deus aqui, a grande ogiva, ao fim de tudo, tá? Então, aqui eu coloquei algumas palavrinhas. Se vocês colocaram palavrinhas diferentes, vocês podem mandar para mim depois que a gente conversa sobre o significado delas, tá bom? Então, essa foi a atividade de português. Aí, a gente tem aqui uma atividade do interdisciplinar, a continuação daquele assunto, né? Um país com muitas desigualdades. Agora, da página 76 até a 79, a gente vai fazer aí uma análise dos mapas. Então, estou aqui, ó, no livro de vocês, o livro interdisciplinar, a página 76. Ele vem falando assim, o textinho, ó. A má distribuição de renda é um dos fatores que estão na origem da desigualdade social. Grande parte da renda gerada no país está concentrada nas mãos de poucas pessoas, enquanto a maioria da população tem uma renda familiar muito pequena, com a qual é difícil garantir o mínimo para viver dignamente: alimentação, moradia, saúde, educação e lazer. Então, aí na 4 a gente tem um mapa, tá? Do Brasil, dividido nos estados, tá? E aqui essas corzinhas está na legenda, ó, a renda média mensal por habitante. A rosinha clara é uma renda baixa, então a gente vê aqui nos estados do Amazonas, né, do Maranhão, Tocantins, Bahia, essa região toda aqui, ó, tem um salário de uma renda baixa aos habitantes. Uma renda média,
é o roxinho claro, ó, tá vendo? Todos esses estados aqui têm uma renda média por habitante. E a roxinha mais escura, tá? Aqui o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro tem uma média mensal mais alta, tá? Lembrando que isso não significa que qualidade de vida, tá? Porque ao mesmo tempo que a renda mensal é mais alta, a cobrança também é. Então, geralmente nesses estados que nem São Paulo e Rio de Janeiro, as pessoas elas pagam mais imposto do que os outros estados, tá? Tem uma taxa aí tributária mais alta, né? Trabalha mais tempo. A gente sabe o quanto a vida no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro são difíceis também, tá? Então, aqui na letra A, está perguntando, atualmente, qual é o valor do salário mínimo no Brasil? Tá em branco no livro aqui, nesse manual do professor, porque dependendo do ano, o salário mínimo ele muda. Geralmente ele sofre aí um aumento. Desse ano não foi um aumento nem um pouco considerável, foi bem baixo, tá? Eu anotei aqui para vocês o valor do salário mínimo no Brasil, ó. Em 2020 é R$ 1.045, tá? Então, você imagina uma família aí, geralmente o brasileiro tem, em média, 3 filhos, né? Uma família viver com R$ 1.045. É complicado, né? Às vezes, isso não quer dizer que todo brasileiro ganhe no mínimo isso, tá? Existem pessoas que ganham muito menos. Se a gente for ver a média salarial no Brasil, ela está entre R$ 600 e R$ 800. Porque muitas pessoas, elas trabalham em contratos que não seguem essa linha do salário mínimo, tá? Ou é uma carga horária menor, ou é acordo entre patrão e funcionário, tá? Ou trabalha em dias alternados e acaba recebendo menos do que isso, tá? B. Escreva o nome de 3 unidades da federação com maior renda por habitante e o nome das 3 unidades com menor renda. Então, aqui a gente tem a maior renda, ó. São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, tá? Que são os 3 roxinhos, ó. E a com menor, eles pegaram 3 estados aí do Nordeste, né? Que é o Maranhão, Piauí e Alagoas, tá? Mas vocês poderiam ter pegado o Amazonas, o Acre, tá? O Pará, porque também estão aqui no rosinha claro, tá? Mas aqui ele colocou o exemplo de 3, ele pegou 3 do Nordeste, né? A tendência é sempre achar que o Nordeste é a parte mais pobre do Brasil, né? Isso daí é uma tendência política, na verdade. Mas se a gente analisar o nosso mapa, tem estados do Norte, tá? E do Centro-Oeste aí, dessas regiões que também tem uma renda mensal mais baixa, tá? O acesso à educação no Brasil tem melhorado bastante nos últimos anos. A maioria das crianças está matriculada e frequenta escolas, mas ainda falta muito para que todas as pessoas no país sejam alfabetizadas e a educação tenha melhor qualidade. As pessoas têm mais de 15 anos e não conseguem ler e escrever um bilhete, são consideradas analfabetas. Em geral, o número de analfabetos é maior nas regiões rurais, tá? Então, a gente tem um mapa aí sobre a alfabetização do Brasil. Essa pesquisa é de 2010, tá? Então, já faz 10 anos. Deve ter mudado bastante a situação já, né? Bom, aqui o amarelinho é uma alfabetização baixa. O laranja claro é uma alfabetização média, tá? E o laranja escuro, meio avermelhado aí, né? Já é uma alfabetização alta. Lembrando que eles só consideraram pessoas de 15 anos para mais, tá? Que não conseguem ler e escrever um bilhete. Aí são consideradas pessoas analfabetas, tá bom? Então, aí pergunta das 5. Quais são os estados com menores taxas de alfabetização? Aqui colocou Acre e alguns estados do Nordeste, né? Maranhão, Piauí, Paraíba e Alagoas. Então, ele pegou todos os amarelinhos claro, tá? Para você colocar aí, você tem que saber a sigla, o que ela significa. AC é Acre, MA é Maranhão, PI é Piauí, PB é Paraíba e AL é Alagoas, tá bom? 6. Procure na seção de empregos de alguns jornais 2 anúncios que citem nível de escolaridade exigido dos candidatos. Recorte-os e colhe-os no caderno. Aí, letra A. Com os colegas e o professor, compare os níveis de escolaridade exigidos nos anúncios. O que você observa?
E aí depois a B vai perguntar o que que você concluiu dessa atividade. Então, pessoal, se vocês pesquisaram aí, vocês poderiam ter pesquisado na internet mesmo, tá? Ofertas de emprego. Nessa pandemia, o desemprego está muito alto e a oferta de emprego está muito baixa. Porém, em épocas normais, sem pandemia, tá? Que a gente tem bares, comércio aberto, academias, cabeleireiro, tudo aberto em época normal. A gente vai procurar ofertas de emprego até de supermercado, tá? Eles exigem pelo menos o fundamental completo. Isso para as funções mais baixas, tá? Que a gente fala com funções mais baixas, é funções que pagam menos. Pelo menos o fundamental completo, tá? Dependendo aí do nível, tem supermercado, tem comércio que vai exigir pelo menos o ensino médio completo, tá? Até o terceiro colegial. Seu fundamental é seu ensino médio completo, tá? E tem empregos, aí já vai melhorando um pouco o nível salarial, que vai pedir cursos técnicos, tá? De formação, curso técnico em informática, curso técnico em administração, curso técnico em mecatrônica, aí já vai especializando, tá? Até a gente chegar no nível superior, que é a faculdade, tá bom? Então, quanto menor a escolaridade, menor o salário, tá? E quanto maior a escolaridade, melhor as oportunidades de emprego. Porém, as oportunidades de emprego para pessoas que têm diploma, tá? Que são formadas, que têm técnico, que têm faculdade, elas não são muitas, tá? Por exemplo, existem empregos que exigem ensino superior, como administrador. O cara tem que ter ensino superior em administração, tem que ter faculdade em administração. É um campo muito saturado. O que que isso quer dizer? Existem muitos profissionais da área e pouca oportunidade de emprego, tá? Então, muitas pessoas aí têm diplomas de nível superior, mas não conseguem trabalhar na área em que se formou, por causa da oferta de emprego. Então, a gente tem aí uma boa variável. Mas a maioria das oportunidades de trabalho em comércio, que é a maioria, em restaurantes, em supermercados, vai exigir, no mínimo, fundamental completo, tá? Então, se vocês forem procurar aí, que nem o pessoal tá oferecendo bastante vaga atualmente para motoboy, né? Porque tá tendo muito delivery, né? O pessoal tá entregando comida em casa e tal. Para você ser um motoboy, você não precisa muito mais do que uma carteira de motorista, tá? E para você tirar uma carteira de motorista, para você saber dirigir moto, você não precisa ter uma escolaridade alta. Você só precisa ser alfabetizado, tá? Quando você vai lá tirar a carta, você tem que escrever uma frase no... Por exemplo, quando eu tirei carta, eu fui no Poupa Tempo. Você tem que escrever uma frase e mostrar que você é alfabetizado, tá? Porque os analfabetos não podem dirigir, tá? Por quê, né? É uma questão meio de lógica aí. Você não consegue ler as placas, não consegue ler o sinal de trânsito, não consegue fazer nem o cursinho aí para estar tirando a carta e entender um pouco aí de lei de trânsito, tá? Então, eles exigem pelo menos que você seja alfabetizado. Então, para você ser um motoboy, eles não vão pedir nível de escolaridade. Eles vão pedir aí se você tem habilitação para dirigir moto ou não. Atualmente, nesse momento de pandemia, pelo que eu tenho visto das ofertas de emprego, muita gente perdeu seu emprego por causa da pandemia e foi trabalhar de motoboy, tá? Porque é o que está tendo agora de mais necessidade devido ao delivery, tá? As pessoas estão pedindo muita comida em casa. Página 78. Outro dado importante que revela as desigualdades sociais no Brasil é a esperança de vida, que indica quantos anos em média vivem as pessoas. Atualmente, segundo o IBGE, a esperança de vida no Brasil é de 75 anos e está relacionada às condições de vida e saúde da população. Você já aprendeu que existe relação entre o acesso aos serviços de saúde e a esperança de vida de população. Um dos principais problemas da área de saúde no Brasil é a distribuição desproporcional dos médicos no território nacional. Enquanto em algumas regiões há um número alto de médicos, em outras há falta dos profissionais de saúde. Então, pessoal, aí está a esperança de vida, mas a gente costuma usar a expressão expectativa de vida, tá? O brasileiro
atual vive, em média, 75 anos. Isso não quer dizer que quando você tiver 75 anos você vai morrer, tá? O que acontece? A maioria das pessoas morre entre 60 e 80 anos, tá? Muitas vezes por causa da vida, que foi muito difícil, chegou na idade avançada já com doenças no coração, diabetes e tal. Então, até os 80 anos, aí as pessoas acabam falecendo, tá? Então, uma média que eles tiraram, somando todas es- essa expectativa de vida aí, tá? Dividindo pela quantidade de brasileiros, dá mais ou menos 75 anos, tá? Se a gente for ver, é pouco 75 anos, né? Existem muitos de vocês aí que têm avô, avó que já tá com 70, né? Ou menos 60 anos, tá? Então é meio complicado pensar que a expectativa de vida do brasileiro é só 75 anos, né? Sendo que ele poderia ter uma longevidade aí maior, tá? Então, aí falou que depende muito do acesso à saúde. Isso está ligado à quantidade de médicos que o Estado tem. Existem lugares no Brasil que não tem médico quase, tá? Então, a gente tem um mapinha aí, também de 2010. Sinceramente, comparando 2010 com 2020, a situação agora deve estar pior, né? Porque nessa época a gente tinha ainda os médicos cubanos do Brasil, agora a gente não tem mais, né? Depois dos problemas políticos que nós tivemos, a gente perdeu muitos médicos que a gente tinha do programa Mais Médicos, né? Que tinha os médicos cubanos. Eu mesma já fui atendida por um médico cubano aqui em São Carlos, tá? Mas a gente sabe que eles foram embora, que a gente não tem mais, né? Infelizmente. Então, pessoal, aí no mapinha, naquela época, em 2010, a gente tinha uma baixa expectativa de vida aí no Maranhão, no Piauí, na Bahia e no Acre, tá? Uma média expectativa de vida aqui nessa parte verdinha, tá? E alta nessa verde mais escura aqui, tá bom? Então, aqui, ó, escreva o nome de 4 estados que apresentam maior esperança de vida. Então, se a gente for ver esse verde escurinho aqui, ó, maior expectativa de vida, a gente vai ter o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e esse quadradinho pequenininho aqui, eu vou aproximar para vocês verem, ó, esse aqui, ó, que é o Distrito Federal, tá? Que engraçado que é exatamente o mesmo lugar onde tem maior, né, concentração de renda, tá? Aqui, ó, tá vendo? Tá ligado à parte de expectativa de vida também, complicado, né? Pesquise na internet qual é a esperança de vida da população do estado onde você mora. Pesquisando é a mesma do geral do Brasil, tá? 75 anos do estado de São Paulo, tá? Então, provavelmente desses outros estados deve ser menos, né? Página 79. Os avanços de uma região podem ser medidos pela distribuição de renda, pelo acesso à educação e pela esperança de vida da população, entre outros fatores. Isso significa que, se a população de uma região tem, por exemplo, renda elevada, apresenta altas taxas de alfabetização e de esperança de vida. Essa região tem alto índice de desenvolvimento humano. Observe no mapa ao lado o índice de desenvolvimento humano de cada estado brasileiro. Então, a gente tem o mapa do IDH de 2010, tá? O rosa clarinho é um IDH baixo, tá? Aqui. O IDH médio é esse rosinha mais escuro e o alto é esse avermelhado aqui, tá? Analise o mapa e indique 2 estados em cada um dos 3 índices de desenvolvimento humano especificados na legenda. Tão alto, a gente tem, eles colocaram São Paulo e Minas Gerais, mas você poderia ter colocado Goiás e Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, tá? Que também eram. Médio, eles colocaram Bahia e Rondônia, tá? Mas vocês poderiam ter colocado Ceará, Amazonas, Acre, tá? E baixo, Pará e Piauí. Mas também tem o Alagoas e o Maranhão, tá bom?
De acordo com o mapa, qual é o índice de desenvolvimento do estado que você mora? São Paulo está com um índice de desenvolvimento humano alto. Porém, isso aí é geral do estado, tá? Isso não quer dizer que todas as cidades do estado de São Paulo têm IDH bom, tá? Por exemplo, nossa cidade vizinha, aqui de São Carlos, Ibaté, tem um índice de desenvolvimento humano baixo, tá? Trabalhe com os seus colegas. Procurem imagens de jornais e revistas que retratem a desigualdade social no Brasil. Identifiquem o estado a que as imagens se referem e peçam ajuda ao professor para indicar o índice de desenvolvimento humano dele. Depois, com outros grupos, montem um painel com as imagens pesquisadas. Então, pessoal, a gente tem que sempre adaptar essas atividades aí de trabalho em grupo, porque a gente está em educação de ensino remoto, né, à distância. Então, aí vocês poderiam pegar as imagens, colar ou no caderno ou numa cartolina, tá? E depois identificar o IDH desses estados das imagens que vocês pegaram, tá bom? Não dá pra gente montar um painel e colocar em exposição na escola, mas eu espero que vocês mandem as fotos para mim dessas atividades que vocês fizeram, se vocês fizeram juntos em videochamada também, tá bom? Podia fazer. Então, de quarta-feira, essas eram as atividades, tá? Eu coloquei aqui o IDH de São Paulo para vocês. Em 2010 era 0,805, tá? E aí a gente vai para as atividades de quinta-feira. Na quinta-feira, a gente tinha um conteúdo novo, que era a simplificação de frações, tá? Isso aí é uma matéria gostosa de se trabalhar, tá bom? Simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio da divisão, pelo máximo divisor comum entre os dois. Então, a gente pega uma fração e divide o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, até a gente transformar essa fração no mínimo possível, tá? Uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que seus termos estão totalmente reduzidos a números que não possuem termos divisíveis entre si. Então, eu não posso dividir o número de cima por um número diferente do de baixo. Os dois têm que ser divididos pelo mesmo número, tá? Então, a gente tem aqui um desenho, uma figura dividida em 6 partes iguais e foram pintadas 3 partes. Isso significa que essa figura, a fração da parte pintada é 3/6. Isso vocês sabem fazer de cor e salteado, né? Então, tanto 3 quanto 6 de 3/6, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. 3/6, tá? É essa fração da parte pintada, tá? Então, tanto o 3 quanto o 6, eles são divisíveis por 3, tá? Então, eu posso dividir o 3 por 3 e o 6 dá para dividir por 3 também, não dá? Se eu dividir 3 dividido por 3, se eu tenho 3 balas e divido para 3 crianças, cada criança vai ganhar uma bala. E se eu tiver 6 balas e dividir por 3 crianças, cada criança vai ganhar 2 balas, não é? Então, se eu simplificar essa fração 3/6 aí, dividido por 3, ó, 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2, não dá? Isso significa que 3/6 simplificado é igual a 1/2. Pessoal, pensa um pouquinho comigo, o que significa 1/2? 1/2 não significa metade? Se eu observar essa figura onde eu pintei 3/6, eu não pintei metade dela? Isso significa que 3/6 é a mesma coisa que 1/2, tá? 3 é metade de 6, então eu pintei metade da figura. São frações equivalentes, tá? O valor delas representa a mesma coisa, representa a metade. 3/6 é a mesma coisa que a metade, entenderam? Então, 3/6 simplificado é igual a 1/2. Se a gente olhar a figura aqui, ó, ela só não está dividida em 6 partes, mas essa parte é igualzinha a essa parte, tá? É metade da figura pintada. Então, nas atividades, eu tinha colocado algumas frações para vocês simplificarem
e deixarem aí a fração irredutível, tá? Quando eu uso a palavra irredutível, quer dizer que eu quero deixá-la indivisível, tá? Não dá mais para diminuir além daquilo que eu já diminuí, tá bom? Então, na letra A, 16 eu dividi por 8, deu 2. 24 dividido por 8 dá 3. Ficou 2 terços. Não existe nenhum número que eu divida por 2 e por 3 que vá dar para dividir os dois números, tá? Letra B. 20 dividido por 5 deu 4. 25 dividido por 5, 5 dá 4 quintos, tá? Então, não dá mais para diminuir além disso. 27 dividido por 27 dá 1. E 81 dividido por 27 dá 3, 1 terço. 14 dividido por 14 dá 1. 28 dividido por 14 dá 2, 1 meio. 18 dividido por 6 dá 3. 24 dividido por 6, 4, 3 quartos. 24 dividido por 12 dá 2. 36 dividido por 12 dá 3. E a letra G aqui, 7 dividido por 7 dá 1. E 21 dividido por 7 dá 3. Na letra H, 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. 4 quintos. Letra I, 15 dividido por 5 dá 3. 40 dividido por 5 dá 8, 3 oitavos. Não dá para dividir além disso. J, 8 dividido por 2 dá 4. 18 dividido por 2, 9. Letra K, 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Dá 3 quartos, tá? Então, as frações simplificadas, elas ficavam assim, ok? Aqui na 2, saiu meio desconfigurado na hora que eu passei para PDF, tá? Mas esse quadrinho aqui era referente à atividade 2, tá? Circule no quadro abaixo, que no caso está acima, né? Apenas as frações que já estão irredutíveis. Quais frações estão irredutíveis? 1 quarto. Dá para dividir 1 e além de 1 do que já está? Não. Então, não tem como eu simplificar além disso, tá? 3 nonos. 3 dá para dividir por 3 e 9 também. Aí ficaria 1 terço, tá? Então, aqui não está irredutível. Meio, a gente já sabe que é uma fração irredutível, né? Não dá para dividir 1 por mais nenhum outro número. 4 e 8, ambos são divisíveis por 2, ambos são divisíveis por 4, então, ela não está irredutível, tá? 2 terços, o 2 e o 3 são números primos, só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, então não tem como eu diminuir além disso. 3 quartos, o 3 é número primo, só dá para dividir por 3 e por 1, e 4 dá para dividir por 4 e por 2, tá? Então, não dá para dividir os dois números pelo mesmo número. Então, tá irredutível. 6 dozeavos. O 6 é divisível por 2, por 3, por 6, tá? E o 12 também é divisível por 3, por 4, por 2, por 6. Então, não está irredutível. 2 sétimos. O 2 e o 7 são números primos, só são divisíveis por 2 e por 7, tá? Então, não dá para reduzir além disso, ela é irredutível. 4 décimos, divisível por 2, né? Então, não está irredutível. 5 quatorzeavos, o 5 é número primo e 14 não é divisível por 5. Então, essa fração está irredutível. Então, essas circuladas de vermelho são as frações irredutíveis. Não dá para simplificar além do que já está simplificado, tá bom? Bom, em português, a gente tinha aqui uma atividade, tá? No livro didático, páginas 115 e 116. Assim também aprendo. Vamos lá, então. Aqui na página 115, tá? Vou aproximar mais aqui. Assim também aprendo. Como está seu conhecimento sobre os animais? Então, vamos lá. Quantos anos vive um cavalo, aproximadamente? A gente tinha essas opções, a resposta certa é 30 anos. Pouquinho, né? Ai, que dó. Qual é o animal terrestre mais rápido do mundo? É o guepardo, tá, gente? Qual é o animal terrestre mais alto do mundo? Entre esses daqui, era óbvio que era a girafa, né? Qual pássaro consegue parar no ar? O beija-flor, tá? Ele fica paradinho lá, pegando o melzinho da flor, tá? É o beija-flor. Qual é o peixe mais voraz, que devora tudo rápido?
Entre esses daqui é a piranha, tá? Que medo, né? Qual destes animais produz leite? O peixe não dá leite, a galinha não dá leite, a minhoca não dá leite. Então, eu espero que vocês tenham acertado, que foi a cabra, tá? Qual animal a seguir é o mais lento? A cobra, a tartaruga, a formiga ou a lesma? É a lesma, tá? Essa lesma é a mais lenta, é realmente. Para quem já viu lesma aí no quintal, eu já vi várias, não aqui, mas quando eu morava com a minha mãe, quando era criança, as lesmas realmente são lentas e nojentas. Qual é o animal terrestre mais pesado do mundo? Entre esses daqui é o elefante, tá, gente? Aqui tem os resultados. Vocês vão conferir quantos pontos vocês fizeram, tá? Se você fez de 1 a 3 pontos, você precisa ler mais, se informar mais, tá? Se você fez de 4 a 6 pontos, tá ok, você sabe bastante coisa, mas você pode saber mais, né? E se você fez de 7 a 8 pontos, parabéns, você é muito bem informado. Então, pessoal, essas foram as atividades de quarta e quinta-feira. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim, tá? Um beijo, tchau!